Só que definitivamente não vai dar pra uma pessoa passar a vida inteira dela, o ciclo dela vital, sem trabalhar. Porque já tem pessoas que estão assim. Em geral, mulheres que recebem os auxílios, as consciências. E, cara, tem gente que recebe 15 anos auxílio. 15 anos de auxílio. Você acha que isso é razoável? O grande problema do Brasil é a desigualdade. Sim, o Brasil é um país desigual. O Brasil é um país talvez naturalmente desigual. As pessoas são muito diferentes entre si. As pessoas têm capacidades diferentes. Então, você vai ter classes. Agora, você consegue estabelecer, com a desigualdade, um crescimento que permita, né, que as pessoas consigam atingir a sua potencialidade, produzam mais, ganhem mais dinheiro e tenham dignidade, criem uma sociedade baseada em confiança, em trocas, né, explorem as potencialidades regionais, que a gente melhore como nação. A gente consegue fazer isso. Nós não precisamos ser... Só que a gente ficou muito... A desigualdade é o maior problema, então precisamos resolver. Então precisamos pegar, sem nenhuma estrutura, dê dinheiro para os mais pobres, dê tudo. Fique dando. O Estado tem que prover. O que você cria? Uma cultura de chorões. Enquanto o Estado não cumpre o básico. Então é assim, ó. Eu te dou uma graninha agora, ó, pega uma renda ali, eu vou pagar a luz. Já tô te dando internet. Isso tá assim... Tá escrito nas estrelas. Internet já estão dando tudo. Já vão dar um aparelho de celular. Porque é um elemento da alienação. Porque as pessoas estão virando avatares digitais. Nada mais natural do que você dar o celular pra pessoa também. E as pessoas aceitam. Elas vão cagar no buraco? Sim. Elas não têm como é que se diz? Saneamento? Não tem. Elas não têm emprego? Não vão ter. A economia delas não funciona? Não. O bairro que elas moram é inseguro? Sim. Mas elas se arrastam ali, né? E a gente naturalizou isso. A lógica do assistencialismo, ela corroeu, ela matou o tal do Ocidente. A vitalidade do Ocidente morreu dentro da lógica do assistencialismo. E nós aqui que podemos nos ver como potência, igual a China se vê como potência, vai pegar esse discurso do Xi e trazer pra cá. O Xi seria tratado, tá, como um fascista. Iam falar que o discurso do Xi é um discurso supremacista, eugenista, no sentido de que, né, quem são essas pessoas preguiçosas? É a base da população. Veja como esse Xi, né, ele é até a palavra, ele faz darwinismo social, né, que é o que a esquerda diz quando você bate. Aqui, ó, vai ter que mexer nessa merda sim. O Igor hoje falou, Renan, o problema é que não tem emprego, tem gente que se aproveita, mas outros só dependem do auxílio por falta de opção. Não dá pra falar do fim de auxílio de criar empregos. Ô Igor, calma aí, cara. Calma aí. Senão a gente vai começar a entrar no negócio do Tostines, né? A gente criou essa porra desse auxílio, ele virou uma máquina de compra de votos também. Ele garantiu, ajudou a acabar com a fome extrema, porque aquelas pessoas já viviam sob um regime bem complicado, porque... Ou era o coronel ajudando, era a política de bolsa, sabe? Tinha as grandes secas que matavam as pessoas no interior do Nordeste. Hoje uma pessoa que mora numa periferia ganha a sua Bolsa Família. Também ganha um auxílio aqui, ali. O ponto é, não dá pra sustentar uma sociedade baseada nisso. Não dá. Quantas são as pessoas... Tem estado, o Ceará, por exemplo, tem mais pessoas no Bolsa Família do que trabalhando formalmente. Vamos combinar, né, que não tem sentido isso? Que cruzou qualquer linha do razoável. Ah, tem que ter emprego formal, não sei o que. Vai ter que ter emprego. Vamos ter que facilitar a criação de empregos. Só que definitivamente não vai dar pra uma pessoa passar a vida inteira dela, o ciclo dela vital, sem trabalhar. Porque já tem pessoas que estão assim. Em geral, mulheres que recebem os auxílios, as consciências. E, cara, tem gente que recebe 15 anos auxílio. 15 anos de auxílio. Você acha que isso é razoável? Vocês acham que isso é razoável? É sustentar uma pobreza galopante. No Maranhão, tem 565 mil pessoas que são beneficiários de bolsa, a mais do que empregados com carteira. Vocês acham isso razoável? O Joaquim falou, e se aposentam mentindo que eram agricultores? Sim, a boiada da agricultura, da aposentadoria rural. A boiada.
O Guilherme do Vale. Renan, há questões culturais também. Japoneses e chineses possuem uma cultura de poupança de séculos. Aqui temos o oposto, por vários motivos. Precisamos ir além da simples responsabilidade individual. Lá eles têm aquele Malcolm Gladwell, ele escreve sobre a cultura do arroz, né, que é uma cultura de produção trabalhosa e de longo prazo. Então você cria uma cultura de postergar a recompensa dentro dessas culturas do arroz, né? Eu não sei se é exatamente a cultura do arroz que gera isso, tá? Mas eu também não creio que a gente vai cair numa coisa tipo, essas pessoas não têm essa cultura pra poupar, eu acho que elas estão inseridas, eu vou falar das pessoas nas regiões mais pobres, dentro de uma dinâmica muito complicada. Elas sequer sabem o que é poupar, isso eu concordo com você. Elas não têm planejamento, elas vêm de famílias em geral desconstruídas, então elas estão meio perdidas. Há uma coisa assim de pessoas que estão meio que perdidas no mundo mesmo. A pobreza extrema existe e essas pessoas, elas largam muito atrás. Uma coisa é você não querer que essas pessoas morram e que recebam uma assistência, morram de fome, não tenham o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo da dignidade para franciscanamente existir. Outra coisa é o Estado se transformar numa máquina fornecedora disso, isso ser inserido dentro de uma máquina eleitoral, e isso se tornar uma premissa do funcionamento, vamos dizer, de determinadas cidades, de milhares de cidades ao redor do Brasil. Milhares de cidades pequenas ao redor do Brasil vivem num misto de aposentadoria, empregos na prefeitura e bolsa e auxílio. Todo mundo sabe que é assim. Por favor, alguém que estiver aqui no chat, cite o nome. Às vezes você mora na cidade ou tem parentes na cidade. Vocês sabem que é assim. Você vai encontrar cidades, por exemplo, lá no interior da Bahia, que tem algum comérciozinho aqui e ali, mas quando vê tá todo mundo pendurado num auxílio. Ou num emprego de mentira numa prefeitura. E isso é inviável. São comunidades. A partir do momento que uma sociedade. Tem que imaginar o seguinte, né? A base da organização social clássica seria a polis, é uma cidade. Imagina uma cidade completamente inviável. Eles têm uma cidade, um lugar, que ela não consegue ter. As pessoas que moram ali, elas são incapazes de, sem auxílio externo, existir. Aquela cidade não tem sentido. Se não houvesse esse auxílio externo, essa cidade ela não existiria. Certo? Então tem algo muito doente. Porque se você tem organizações humanas, cidades, incapazes de existir, aquele arranjo social, ele é um arranjo falido. Uma sociedade, vou trocar, uma cidade em que não há atividade econômica, as pessoas dependem de fora, aquilo é um arranjo social falido. A estrutura social, a organização social, a forma com que as pessoas se relacionam, a forma como as pessoas estabelecem suas relações materiais, como elas olham o ambiente ao redor, tá errada. Tá profundamente errada. Só que a gente aprendeu a olhar isso de maneira condescendente. É um povo sofrido. Não, calma aí, galera. Tem alguém ganhando dinheiro aí. Tem um prefeito que é alimentado por um filho da puta de um deputado. Tem dinheiro que anda ali. Vai ter São João. Não tá tendo São João nessas cidades? Tá tudo gastando. É sanfoneiro. Aí vai tocar um sertanejo lá. Tá rolando uma economia falsa ali. Todo mundo sabe disso, caralho. Todo mundo sabe. E isso não dá, isso é insustentável. E tá no lombo de todo mundo. O governo tá falando em IOF desesperadamente. O Haddad fica taxando e virou meme. Por quê? Por que caralhos? Há uma máquina gigantesca para sustentar. Do juiz, do promotor, do privilégio, da aposentadoria. E dessas cidades, num sistema... vamos colocar aqui. Tem gente que sempre fala, não, mas o Bolsa Família não custa nada. Tudo bem, mas as cidades em que as pessoas não geram arrecadação, não geram receita, custam. Então a estrutura de funcionalismo para administrar uma cidade em que as pessoas não produzem, custa. As emendas que chegam ali custam. Então não é especificamente o Bolsa Família, é o que você deixou de gerar. Uma cidade que não gera renda continua tendo... Então, você vai botar na conta do custo das cidades do Bolsa Família todo o funcionalismo que administra aquelas pessoas que não estão produzindo? Não põe, então tem uma coisa malandra aí. Uma cidade que não produz, ela custa muito mais do que o auxílio que aquelas pessoas recebem. Ela custa
todo o funcionalismo envolvido nisso, o fracasso do sistema de educação, o fracasso dos funcionários públicos ali, o fracasso total do governador, dos deputados, todo mundo. E isso custa bilhões e bilhões e bilhões a mais. Isso os caras não contam. Por isso que eles não podem estar assim, ai, não, mas veja, isso custa muito menos do que tal coisa. Não, calma aí, cara. A gente tá falando uma coisa maior. Custa muito caro. Muito caro. Dá trilhão a inoperância de unidades da federação, setores inteiros do Brasil. Custa caro. E a gente olha do elite do funcionalismo, a cidades inúteis que nós temos, que não são autossustentáveis, a empresas que demandam subsídios do governo para poder existir. Tudo isso, cara, é a gente sustentando a ineficácia. A gente não sendo produtivo. No fundo, a gente tá enquadrando aqui muito mais coisas que o Xi Jinping colocou. Ou a gente produz, nós não somos merdas, velho. Ou a gente produz, nós somos uns merdas. Vai ter gente que vai falar, que eu acompanho isso na internet, é um discurso assim, perigoso, tipo, mas essas pessoas que estão na base da pirâmide, elas não vão conseguir produzir coisas complexas. Essas pessoas estão perdidas e tal. Não acho, cara. Países muito simples e muito humildes conseguem produzir. O processo de industrialização que acontece em vários países tem isso. Você pega pessoas, elas tiram um salário digno para sobreviver, produzindo pequenas coisas. Você consegue tornar essas pessoas. Você consegue tornar essas pessoas aptas? Sim. Existe uma coisa assim, um determinismo, como se essa base da pirâmide não serve para nada. Isso é mentira. Consegue, dá para fazer isso. E você altera demais a dinâmica das cidades e a autoestima das pessoas quando elas são produtivas. Porque várias pessoas vão mandar, não, o Bolsa Família na verdade custa barato. Mas não é sobre isso. Eu tô falando assim, uma cidade que 40% da população vive de aposentadoria e Bolsa Família. Qual é o custo operacional desta cidade num ano? Quanto que vai de dinheiro público para manter uma estrutura administrativa que não serve pra porra nenhuma? Que se você chegasse hoje e falasse, está cortado o dinheiro federal para essa comunidade não teria condição de existir. Já parou pra pensar? Esse é o custo da inoperância. Esse é o custo da inoperância. Lembra a greve dos prefeitos que teve no Brasil? Sim. 2023? Acho que bota aí, greve dos prefeitos. Teve em 2023, eu comentei aqui com vocês, cara. Acho que foi lá pra agosto, uma greve de prefeitos porque acabou o dinheiro. Ó, agosto de 2023. Aqui, ó. Prefeitos do Nordeste entram em greve por queda em repasse no fundo dos municípios. Os caras fizeram uma greve porque acabou o dinheiro. Não obstante, em junho teve São João e eles pagaram São João. Eles queriam dinheiro. Ué, não arrecada a cidade? O Vitor Maldonado falou, não apenas o custo operacional, o custo de oportunidade. Sim, cada cidade que não se banca é uma oportunidade, é uma potencialidade não aproveitada. E esse custo cai todo nos impostos de quem produz. É imposto demais, o patrão paga o dobro, que trabalha recebe metade. É bizarro, galera. É bizarro como esse país está penalizando a parcela dele produtiva para sustentar complexos de improdutividade. Complexos de improdutividade. Onde estão esses complexos de improdutividade? Estão nos municípios e nos arranjos políticos ao redor dele. O parasitismo que a política... Muita gente fala, o político é parasita, tal. Onde está o parasitismo do político? O parasitismo do político está no fundo, se vocês olharem com muito carinho, nesses complexos gigantescos de improdutividade. Com as emendas, os prefeitos, os cargos. É uma galera que não serve pra nada. Você vai pegar, às vezes, uma cidade, no interior do Tocantins, no interior de Minas, norte de Minas, na Bahia, altamente improdutiva. O que fazem os secretários? O que fazem os funcionários da prefeitura nessa cidade? O que fazem essas pessoas? Com os números assim de analfabetismo funcional estourando naquela cidade. O que fazem os professores, os secretários? O que fazem as pessoas? Porque o salário delas, galera, cai em dia. Todo dia. Todo mês tá pingando o salário desses caras. Qual é o trabalho dessa gente? Mas é um trabalho sacrossanto. Não, o professor, não, o dinheiro é importante.
E aí, para aquela pessoa miserável que mora ali, dá um dinheiro. Então, eu entendi. O Estado banca a máquina administrativa, é a pessoa que mora na cidade. Então, é uma cidade de mentira. É um arranjo de mentira. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.